Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Esté, capítulo de número 4 e versículo de número 13 e 14, que vai nos dizer assim: Então lhes disse Mardoqueu que respondessem a Esté: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que Deus, Ele não coloca a gente em lugares em vão. Deus, quando Ele nos coloca em lugares, quando Ele nos dá posições, quando Ele começa, irmãos, a trazer um novo rumo para a nossa história, é sinal de que Ele tem um propósito para cumprir na nossa vida e através dela também. Quando Esté, ela foi escolhida para ser rainha, ela foi escolhida com um propósito. Eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que Deus, Ele não te entrega grandes sonhos, projetos. Deus não entrega coisas grandes na sua mão para você sentar e ficar no comodismo. Mas Ele te chamou para algo grande e Ele está dizendo: chegou o tempo, rasto candaraia, de não temer. Chegou o tempo de cumprir o meu propósito. Já inicia esse vídeo declarando comigo: eu estou aqui, Senhor, para cumprir o teu propósito. Eu estou aqui, Senhor, para cumprir o teu propósito. Eu sei que muitas vezes, irmãos, pensamos que as coisas acontecem na nossa vida por acaso, que nós estamos em um lugar, em uma empresa, em uma igreja, em um ministério, em uma rua, em um bairro, em uma cidade, por um acaso, mas Deus está dizendo: nada é por acaso. Eu tenho uma obra, eu tenho um propósito para fazer acontecer e não fuja dele. A Bíblia nos diz, irmãos, que quando foi levantado um decreto contra o povo judeu, Esté ficou sabendo. E quando ela fica sabendo, ela manda dizer para Mardoqueu que ela não poderia ir ter com o rei, porque há 30 dias ela não havia sido chamada para entrar para estar com ele. E havia, irmãos, um decreto, havia uma palavra que ninguém poderia ir até o rei sem antes marcar com ele uma audiência. Nem mesmo a esposa dele poderia ir ter com ele, irmão, sem marcar uma audiência com ele. Para que a vida do rei não viesse a correr riscos. Então Esté sabia que se ela fosse ter com o rei sem antes marcar uma audiência, ela poderia morrer. Porque se ele não apontasse o cetro para ela, ela iria perecer. Muitas vezes, irmãos, vamos estar diante de provas. Mas o que nós temos que fazer é confiar no Senhor, sabendo que aquele que manda garante, rabasto candaraia, aquele que chama capacita, ricandarasto candaraia. Por isso Deus está dizendo: não sejais covarde. Não tenhas medo de cumprir os meus propósitos, não tenhas medo de cumprir os meus desígnios, não tenhas medo de cumprir aquilo que eu te chamei, aquilo que eu te preparei, aquilo que eu te separei para fazer. Porque sim, meu irmão, sim, minha irmã, tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento, que Deus te chamou com um propósito, que Deus te chamou com um desígnio, e Ele te preparou, Ele te capacitou, como Ele fez com Esté. Esté não estava ali por acaso. Assuero não se agraciou de Esté por acaso. Não era somente por causa da beleza exterior, mas Deus tinha um propósito maior. Você não está nessa faculdade por acaso. Você não está nessa igreja por acaso. Você não está nesse trabalho por acaso. Você não está nesse bairro, nesta rua, nesta casa por acaso. Deus tem um propósito aí. Nós temos a mania, irmãos, de pensarmos que Deus vai ficar a vida toda nos preparando para o propósito. Mas não. Ele vai preparar por um tempo. Mas depois, Ele já quer que o propósito aconteça. Ele já quer que o propósito seja concluído. Ele já quer que a gente se posicione para fazermos o que é a direção dele. Por um tempo, Esté foi preparada. Por um tempo, Esté viveu as preparações. Mas quando chegou o tempo, irmãos, dela começar a se posicionar, ela não podia retroceder. Ela não poderia voltar atrás, porque foi para aquilo que ela foi escolhida. Você foi escolhido para uma obra. Você foi escolhida para uma obra. Mas, irmã, eu estou me achando incapacitada.
Eu estou me achando incapacitado. Aí Deus hoje te convida a meditar nesta palavra e Ele diz para você: quer que eu escolha outra? Quer que eu escolha outro? Porque a minha obra não para. Irmãos, o que Deus tem comigo e com você é pela graça, é pela misericórdia. Mas não é porque Ele está preso a nós e Ele só pode cumprir o propósito através da nossa vida. Não. Nós que somos dependentes dEle, Ele não depende de nós para nada. Deus não tem dependência nenhuma, irmãos, dos seres humanos. Somos nós que dependemos dEle. Declare comigo: sou eu quem dependo de Deus, não Ele que depende de mim. Sou eu quem dependo de Deus, não Ele que depende de mim. Mardoqueu, ele deixa bem claro que se Esté se calasse naquele momento, de outra parte se levantaria para os judeus socorro e livramento. Ele deixou bem claro: alguém vai se levantar. Deus não vai deixar o povo dele sem o livramento. Nós precisamos entender, meu irmão e minha irmã, que se eu não pregar, outra prega. Se você não cantar, outra canta. Se você não pastorear, outro pastoreia. Deus sempre tem reservado ricandarasto candarai alguém para colocar no nosso lugar se a gente não quiser. Só que aqui, irmãos, Esté foi inteligente. E que hoje possamos ser como ela, inteligentes ao alerta de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Mesmo que eu não queira fazer, mesmo que eu esteja com medo, mesmo que eu ache que eu não sou capaz. Porque, irmãos, havia sobre ela um medo e ela externou isso. É normal. Nós somos seres humanos e sobre nós há um medo. Sobre nós há uma insegurança. Sobre nós há uma incerteza. Muitas vezes vamos olhar e vamos pensar: Senhor, será que eu sou capaz mesmo de cumprir o teu propósito? Senhor, será que eu sou capaz mesmo de viver este desígnio? Porque é impossível, humanamente falando. Mas não deixe esse medo lhe dominar. Mardoqueu, ele deu um chacoalhão em Esté. E eu vejo hoje Deus chacoalhando algumas pessoas e dizendo: levanta, faz o que eu te ordeno, porque se você não pagar o preço, outro paga. Se você não pagar o preço, outra paga. Se você não quiser viver o meu propósito, outro e outra vive. Irmãos, nós não somos insubstituíveis, viu? Declare comigo: eu preciso lembrar diariamente que eu não sou insubstituível. Eu preciso lembrar diariamente que eu não sou insubstituível. O que tem de pessoas pensando: se eu não pregar, ninguém prega. Se eu não cantar, ninguém canta. Se eu não pastorear, ninguém pastoreia. Deus está olhando do céu e dizendo: eu levanto outro, eu levanto outra, mas a minha obra não para. Ramandarasto candarai. É tempo de se posicionar. Você pode observar que na Bíblia vai nos mostrar que pessoas, elas foram substituídas. Saul foi substituído por Davi. Por quê? Porque Saul não fez o que agradou a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus escolheu a quem? A Davi. Porque Deus sempre tem alguém para escolher, viu? A mesma coisa aconteceu aqui. Esté, ela estava no lugar de Vasti. Vasti se recusou a ir ter com o rei, por isso foi destituída do cargo de rainha, que foi passado para Esté. E agora, se Esté dissesse que não ia, rabasto candaraia, se Esté deixasse o medo dominar o coração dela, sabe o que iria acontecer? Versículo 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Ou seja, você e a casa de seu pai, minha filha, vai perecer. Não pense você que porque você está dentro do palácio, não pense você porque você é esposa de Assuero, que você não vai perecer. Porque se você não fizer o que Deus lhe chamou para fazer, você vai acabar perecendo. Você pode estar onde for, mas ninguém te livra da mão de Deus. Ninguém te livra, rabasto candaraia, do Deus que pode lhe tirar daí. Porque o Deus que abre a porta é o Deus que fecha. O Deus que exalta também abate. E nós não podemos esquecer disso nunca, irmãos. Nós precisamos diariamente lembrar disso, para a gente não vir a se perder, a fazer aquilo que a gente achar que tem que ser feito, porque se eu não fizer, ninguém faz. Aí Deus olha do céu e diz assim: ei, minha filha, não tenha ego não, tenha humildade. Ei, meu filho, não tenha um ego cheio não, tenha humildade. Porque se não for você, é outro, é outra. Mas a minha obra continua. Aí você vai ver Mardoqueu dizendo mais: e quem sabe,
Se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha, tem um propósito. Você foi elevada a rainha porque tem riandorabacandaraia, um propósito. Hoje Deus lhe chamou aqui, lhe trouxe até aqui para lhe dizer que tem um propósito aonde você está. Tem um propósito nas portas que Deus está abrindo e que Ele vai abrir na sua vida. Nunca esqueça disso. Aonde você passar, aonde você estiver, Deus pode te colocar entre os grandes. Deus pode te colocar entre reis e príncipes. Deus pode te colocar entre pessoas grandes dessa terra. Nunca esqueça que tem um propósito. Deus pode te colocar entre pessoas humildes também nessa terra. Deus tem um propósito. Aonde você for plantado, aonde você for plantada não é em vão. O cristão, a cristã não passa em lugares em vão. Da Ramandaraia. Deus tem um propósito na nossa vida. Quem tem um chamado precisa estar atento para isso. Porque tem pessoas, irmãos, que têm chamado de Deus. Tem pessoas que Deus já chamou, já escolheu, já lhe preparou, já lhe capacitou, mas fica todo dia dizendo, Deus tem que me capacitar, porque eu não tenho capacidade. Quando Deus me capacitar, e Deus está dizendo, você quer que eu faça o que mais? Que eu desça do céu, minha filha, pegue você e lhe bote lá, Que eu desça do céu, meu filho, pegue você pelo braço e bote você lá onde eu quero. Não, quem tem que tomar iniciativa é você. Quem tem que confiar que o Deus que chamou capacita é você. Quem tem que confiar que Deus está guardando a sua vida, que Deus está guardando a sua história, que Deus está contigo é você. Esther precisava tomar esse chacoalhão de Mardoqueu. E hoje pessoas aqui precisam tomar esse chacoalhão. Você precisa entender que não é sobre você. Ei, daraia candarastui. Declare comigo, não é sobre mim, mas é sobre o Deus que me chamou. Não é sobre mim, mas é sobre o Deus que me chamou. Quando você entende isso, irmãos, tudo fica mais leve. Quando você entende isso, você se posiciona. E você entende, eu faço pela fé, não porque eu sou capaz. Eu faço pela fé, não porque eu sou alguém que me sinto totalmente capaz. Esther foi com medo, mas foi. Escute a voz do Senhor teu Deus e não abra mão do propósito. Não abra mão do desígnio. Não abra mão do chamado de Deus para a sua vida. Não abra mão dos propósitos de Deus para a sua história. Porque Deus tem um propósito contigo, sim. As palavras de Deus vão se cumprir. Os propósitos de Deus vão sim acontecer. Porque Deus não erra endereço quando Ele escolhe. Deus escolheu Esther. Deus lhe escolheu. E não era sobre a beleza exterior de Esther, porque Esther era bonita. Mas não era sobre isso, irmãos. Era sobre um chamado, era sobre um propósito. Era sobre a salvação de um povo. Era sobre um Deus que tinha livramento para o seu povo dentro da Pérsia. Não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós, arrasto candarai, mas é sobre Ele, é sobre os propósitos dEle, porque a partir do momento que passamos a seguir ao Senhor, Ele tem propósito na minha e na sua vida para cumprir, para fazer acontecer. Depois desse chacoalhão, Esther resolveu se levantar. Tem pessoas hoje que estão resolvendo se levantar, eu creio nessa palavra. Eu creio, irmãos, piamente nisso. Tem pessoas que estão hoje dizendo a Deus, a partir de agora eu vou me levantar e eu vou fazer o que o Senhor já mandou eu fazer, mas eu me achava incapaz. Eu achava que eu não iria conseguir, mas se o Senhor está dizendo, o Senhor me capacita. Se o Senhor me chamou, o Senhor garante, irmãos, quando Deus manda, Ele garante. Quando Deus ordena, Ele mesmo vai lhe guardar, Ele mesmo vai guardar o propósito. Esther não pereceu, mas a Bíblia diz que o rei Assuero estendeu cetro para ela. Você vai observar isso aqui, ó. No capítulo de número 5. E no versículo de número 2. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Versículo 3. Então lhe disse o rei: o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Você observa que ela achou favor diante de Assuero. Ela pensou que ela poderia perecer. Mas depois que Mardoqueu trouxe aquelas palavras tão duras, mas realistas para Esther, para que ela acordasse, ela resolveu se posicionar. E ela disse: eu vou jejuar juntamente com as minhas servas. E você e todo o povo jejuem por mim. E eu vou ter com o rei. Se eu perecer, pereci. Durante 3 dias, Esther, as servas dela, o povo judeu jejuaram.
E ela foi ter com o rei. Ou seja, Esther, ela não deixou mais o medo tomar conta dela. Ela deixou bem claro, eu vou pela fé. Se eu perecer, pereci. Eu vou acreditando que algo pode acontecer. Eu vou tomar a iniciativa. Hoje Deus lhe convida a tomar a iniciativa. Hoje Deus lhe convida a tomar a posição. Hoje Deus lhe convida a fazer a sua parte. Faça a sua parte porque Deus faz a dele. Se posicione porque Deus faz milagres acontecer. Se posicione porque Deus traz resposta para mim e para a sua vida. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Declare comigo, eu vou fazer a minha parte. E Deus vai fazer a parte dele. E o milagre vai acontecer. Eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a parte dele. E o milagre vai acontecer. O milagre acontece como resultado da minha parte e da sua parte que nós fazemos. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Nós plantamos. Nós aramos a terra. Nós cuidamos, nós zelamos e Deus manda a chuva, Deus dá o crescimento. Nós precisamos fazer a nossa parte. Esther precisava se posicionar. Deus trouxe pessoas aqui que precisam se posicionar. Que não tem esse negócio de dizer eu sou incapaz, eu não sei falar, eu não sei como é que vai ser. Deus está dizendo, eu lhe capacito, eu lhe preparei. Não é uma vida inteira de preparação, irmãos, é um tempo de preparação. Esther já estava apta, Esther já estava preparada. Foi para aquela conjuntura que ela foi escolhida. Foi para aquele negócio que ela foi selecionada. E assim é na minha e na sua vida. Deus nos seleciona com propósito. E Ele não erra endereço, Ele não erra alvo. Mas Ele sabe o que está fazendo, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, meu Deus. Obrigada por essa resposta, porque esta palavra é uma resposta, Senhor. Pessoas aqui precisavam ouvir a tua voz de maneira nítida, para que eles viessem a se posicionar sem temer. Porque muitas vezes ficamos temerosos, Pai, diante dos grandes planos, dos grandes projetos do Senhor. Mas hoje o Senhor nos convida a olharmos inteiramente para o Senhor, a não ficarmos olhando para o cenário, a não ficarmos olhando para as impossibilidades, mas olharmos para aquele que nos chamou, para aquele que nos fez a promessa, para aquele que capacita, para aquele que abre a porta, para aquele que cura, para aquele que restaura, para aquele que liberta, para aquele que faz o impossível acontecer, porque não era Esther que faria nada, mas seria o Senhor. Ela só precisaria se posicionar. O que o teu filho e tua filha têm que entender é que eles só precisam se posicionar, porque o milagre quem faz é o Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude a termos mais fé, Senhor, a compreendermos que não é a força do nosso próprio braço que faz milagre, mas é o Senhor, meu Pai. Que possamos ouvir esta palavra e obedecer. Que possamos ouvir esta palavra e compreendermos, Senhor, que não somos insubstituíveis, mas que somos escolhidos para uma obra e precisamos estar aptos para ela. Porque tu és o Deus, Senhor, que quando manda garante, quando chama capacita, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor está nos capacitando. Que o teu filho e a tua filha não fuja, mas que venham cumprir o teu propósito, o teu desígnio, aquilo que o Senhor direcionar, aquilo que o Senhor mostrar. Para que o teu nome seja glorificado e para que o teu propósito seja concluído na vida dos teus filhos. Esther se posicionou e eu tenho certeza que pessoas aqui, depois dessa palavra, vão se posicionar. Obrigada, Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome.
Abençoa também, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial e falando melhor os corações dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Seja alguém que se posiciona, porque Deus já reservou para a sua vida o milagre. Não é você quem faz o milagre acontecer, mas é Deus. Não era Esté que iria convencer Assuero, mas seria o próprio Deus. Ela só tinha que confiar. O nosso papel é confiar, porque quem faz o milagre acontecer não somos nós, é Deus. É tempo de se posicionar, pois Deus já reservou para a sua vida milagres. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.